No silêncio das discussões parlamentares, uma decisão aparentemente técnica reconfigurou os alicerces do poder político e econômico do Brasil. O argumento era claro: garantir a autonomia do Banco Central seria uma forma de blindar a economia de pressões políticas e assegurar estabilidade financeira. Porém, a promessa de neutralidade revelou-se uma miragem. A independência do Banco Central, celebrada como uma conquista democrática, resultou em um descolamento perigoso entre a política monetária e as necessidades reais da sociedade brasileira. Hoje, após a implementação dessa medida, percebemos o seguinte: entregamos o controle de um dos principais instrumentos de soberania nacional, a política monetária. Entregamos a um órgão que opera como uma ilha isolada no oceano das crises sociais e econômicas. É nesse contexto que surge a tese de que a independência do Banco Central sequestrou o Brasil, retirou do Estado sua capacidade de responder de forma integrada aos desafios da nação e entregou também o destino econômico a interesses muitas vezes alheios ao bem-estar do povo brasileiro. O Banco Central tem como mandato principal controlar a inflação e assegurar a estabilidade financeira. No entanto, sua independência criou um abismo entre objetivos econômicos e as necessidades sociais. Em um país como o Brasil, marcado por desigualdades estruturais, o controle rígido da inflação muitas vezes se sobrepõe a políticas de estímulo ao crescimento e de geração de empregos. A taxa básica de juros, definida pelo Banco Central, é um exemplo emblemático desse descolamento. Enquanto a sociedade clama por crédito acessível e estímulos à produção, o Banco Central, ao adotar uma postura autônoma e tecnocrática, frequentemente opta por políticas monetárias restritivas. O resultado? Um ciclo vicioso de estagnação econômica, desemprego e aumento da pobreza. Essa independência transforma o Banco Central em um guardião da ortodoxia econômica, alheio às urgências sociais e subordinado a pressões dos mercados financeiros globais. A independência do Banco Central também levanta questões sobre democracia e representatividade. Antes da autonomia, as decisões de política monetária estavam sujeitas ao escrutínio direto do Executivo e indiretamente da população. Agora, essas decisões são tomadas por um pequeno grupo de servidores, daqueles que se escondem por trás do mercado. E os critérios que eles usam não são transparentes para a sociedade brasileira. Ademais, as nomeações para os cargos-chave do Banco Central seguem sendo influenciadas por interesses econômicos. Quem fiscaliza o Banco Central? Quem fiscaliza o Banco Central independente? A resposta é incômoda: ninguém, exceto os mercados. Isso cria uma situação em que o órgão passa a responder menos às demandas do povo brasileiro e mais às expectativas de exploradores, que a mídia bandida está aí todo dia chamando de investidores, e também de instituições financeiras, muitas vezes internacionais. A autonomia, longe de garantir imparcialidade, permite que o Banco Central opere como uma entidade supranacional imune às dinâmicas democráticas. Um dos fundamentos mais fortes para defender a tese de que a independência do Banco Central sequestrou o Brasil reside no papel dos mercados financeiros na definição das políticas monetárias. A lógica predominante é atender às expectativas do mercado, garantindo estabilidade cambial e previsibilidade para os investidores, exploradores. Contudo, essa lógica impõe um custo social altíssimo para o Brasil. Ao priorizar a contenção da inflação e o controle fiscal acima de tudo, o Banco Central negligencia investimentos estratégicos em áreas como saúde, educação e infraestrutura. O orçamento público, limitado por juros altos e restrições fiscais, torna-se refém de uma política monetária que favorece a concentração de riqueza. Em última instância,
A independência do Banco Central sacrifica o futuro do país em nome de uma estabilidade que beneficia poucos. A autonomia do Banco Central também compromete a soberania nacional. No contexto global, as grandes economias exercem suas políticas monetárias de forma a proteger e expandir os seus interesses estratégicos. No Brasil, a independência do Banco Central limita essa capacidade, tornando o país mais vulnerável às flutuações externas. Estou falando agora aqui como eles. A imposição de políticas monetárias austeras reduz a capacidade do governo de adotar medidas anticíclicas em momentos de crise. Enquanto países como os Estados Unidos e a China podem flexibilizar suas políticas para estimular o crescimento, o Brasil se encontra completamente amarrado a um modelo que prioriza a contenção inflacionária a qualquer custo. Essa limitação é ainda mais grave em um país periférico como o nosso, onde crises econômicas rapidamente se traduzem em crises sociais. O modelo atual de independência do Banco Central deve ser revisto com urgência. E a primeira etapa desse processo é acabar com a sua autonomia. Acabar com a sua autonomia. É essencial devolver ao governo eleito pelo povo o controle sobre a política monetária, para que esta seja parte de um projeto maior de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social. Além disso, uma auditoria cidadã da dívida pública é imprescindível para expor como os juros altos e as restrições fiscais têm drenado recursos públicos que poderiam ser investidos em áreas essenciais. Uma auditoria não é apenas uma questão técnica, mas uma ferramenta de transparência e também de responsabilização. Sim, de responsabilização. A sociedade brasileira precisa entender, precisa saber quem se beneficia da atual estrutura da dívida pública e como a perpetuação desse modelo prejudica o desenvolvimento nacional. A auditoria deve ser ampla, participativa e pública, permitindo que todos os cidadãos venham a compreender a lógica que está por trás da dívida e também os seus impactos na economia e na soberania do país. Ao eliminar a independência do Banco Central e implementar a auditoria, o Brasil terá a oportunidade de reconstruir sua política econômica com base em prioridades nacionais. Esse processo é vital para garantir que a política monetária seja um instrumento de transformação social e não um mecanismo de perpetuação das desigualdades que assolam o nosso país. O Brasil não pode continuar refém de um modelo que beneficia poucos em detrimento da maioria. A independência do Banco Central é um obstáculo ao desenvolvimento econômico, social e democrático do país. É hora de acabar com essa autonomia e exigir uma auditoria cidadã imediatamente da dívida pública, para revelar quem realmente se beneficia das amarras financeiras que têm limitado o potencial brasileiro e têm causado tanto prejuízo à população. A voz do povo precisa ser ouvida. É urgente que cada cidadã e cada cidadão cobre de seus representantes políticos uma posição firme pela auditoria da dívida e pela reversão da independência do Banco Central. Somente assim poderemos devolver ao Brasil sua soberania e garantir um futuro mais justo e próspero para todos. Auditoria Cidadã da Dívida já. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.